Muito bem, estamos de volta aqui no canal para a gravação de mais um vídeo e hoje para o curso de Teologia Contemporânea. Estamos hoje já na aula de número 2 e vamos saindo daí da parte da introdução, que foi na aula inaugural. Vamos agora nos aventurar, entrar em alguns pontos muito interessantes e importantes que influenciam primeiramente, o seu próprio comportamento e a sua própria maneira de pensar e de acreditar nas coisas espirituais ou em fenômenos físicos. Do mesmo modo, isso afeta de uma forma positiva a própria teologia. Isso não quer dizer que a filosofia afetou de maneira negativa a teologia. Sim, a gente vai comentar aqui rapidinho, já no final do vídeo, a existência de filósofos chamados sofistas, tá? Esses filósofos, né, seriam falsos filósofos que não se preocupavam na busca incessante e o encontro com a verdade absoluta. Ao contrário, geravam mais confusão e não acreditavam na existência real de uma verdade, de uma realidade absoluta, diferente dos primeiros filósofos no período pré-socrático. E assim, vai haver muita confusão, vai haver muito burburinho, mas isso tudo vai, em aspectos positivos, contribuir e, ao mesmo tempo, ter, dentro dessa situação toda, aspectos negativos, certo? Então, hoje, você já deve ter recebido o livro em PDF, Teologia Contemporânea, tá? A influência das correntes teológicas e filosóficas na igreja. Então, a gente está aqui no capítulo 1. No primeiro vídeo, nós fizemos uma introdução. E no capítulo 1, vamos estudar o tema A Filosofia Grega. Porém, vocês já receberam uma playlist de vários vídeos sobre filosofia da religião cristã. Tá? Isso vai te ajudar e se enriquecer e a apreciar outros detalhes que esse vídeo não vai assim abarcar com a história completa, tá bom? E assim vocês vão tendo materiais que vão ajudar você a montar esse quebra-cabeça, tá? E a entender melhor o curso de Teologia Contemporânea, ok? Aí, no seu PDF, no capítulo 1, intitulado A Filosofia Grega, não é? A primeira parte, que tem aí, no rastro dos pensadores, tá? Então, não vamos trabalhar aí a filosofia grega, depois, nos próximos vídeos, a patrística, a questão medieval, a renascentista, a moderna, a contemporânea, aí vamos ter a lógica formal, o desenvolvimento da lógica, a metafísica, a ontologia, e, por último, até a Odisseia, tá bom? Hoje vamos ficar com a filosofia grega. Já sabemos que a filosofia está e foi e é uma das ciências, né? A primeira atitude humana é se questionar, né? É perguntar pelo que é. Você observa que todos os indivíduos, na sua formação, desde criança, eles perguntam o que é. Eles não ficam perguntando, eu acho que é, ou isso não é o quê. Não ficam, né, fazendo grandes teorias, mas eles criam pequenas hipóteses que vai identificar, vai localizar, vai ter apreensão, vai ter o desenvolvimento cognitivo e tudo mais. E assim, essas crianças, inclusive os adultos que estão nas universidades e escolas, vão sempre perguntar pelo que é, ou seja, a busca da entidade, do ser, do real, da coisa existente, né? E assim as pessoas vão desenvolvendo passos filosóficos, tá?
As pessoas que sonham, as pessoas que têm um objetivo de vida também trabalham com o que é, né? Todo mundo trabalha dessa forma. Há alguns que, como nós, que somos filósofos, vão além disso, né? Vão realmente ao encontro das coisas reais, né? Da necessidade mais importante, né? Que não é somente o aspecto material, esse é um aspecto metafísico ou físico, né? Então, a partir daí que nós enxergamos que a influência da filosofia era muito grande, ainda sobre aqueles que não querem nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de informação com a filosofia, né? Seja era cristã, né, ou grega. Então, eu preciso que vocês entendam, a partir de agora, que existe a filosofia grega com diversos erros, que necessita de uma transformação, mas não de uma distorção, tá? Não confunda a transformação com distorção. Quem distorce é o pessoal do marxismo, tá? Mas a teologia cristã, quando enxerga e é influenciada pela filosofia grega, tá? Ela vai transformar, vai corrigir, tá? Ela vai aprimorar, tá? E extrair teologias dentro da própria filosofia, sem que a filosofia deixe de existir. Elas vão estar unidas nessa busca pelo conhecimento, nessa busca pela verdade, através de debates da maiêutica, da dialética, das contradições, tá? Elas estão dialogando entre si em povos de culturas não cristãs, que é a cidade de Atenas, né? E também, por que não dizer, a própria cidade de espartana, de Espartas, que também houve desenvolvimento filosófico, mas não nesse sentido que foi desencadeado pela própria Atenas. E assim, a influência da filosofia era, e assim, não se tem como negar, não se tem como nem evitar a existência da filosofia, tá? E assim, era muito importante nesses aspectos para partes teóricas, partes práticas da vida humana como um todo. E no livro que nós estamos consultando, a primeira frase que nos vem aqui e que é muito utilizada por diversas ciências, principalmente ciências humanas ou ciências sociais, inclusive pela própria filosofia, conhece-te a ti mesmo. Esse é o aspecto primordial que nós podemos entender a partir de agora, que conhecer a si próprio é necessário. Conhecer por que você está no mundo é necessário. Conhecer por que você tem a vida que tem. Conhecer quem é você, né? Perceber como você está no mundo, racionalizar as suas atitudes, as suas emoções, a sua compreensão, desenvolver a sua capacidade vocacional, profissional, espiritual. Isso tudo só acontece quando você entende quem é você neste exato momento da sua vida, o que você quer para você, quais são as renúncias, sacrifícios e acertos e conquistas que você tem a partir da sua personalidade, do seu ser. Sem isso, o indivíduo ele deixa de existir. Não é nem cometer suicídio, ele já deixou de existir. Ele não tem existência. Então, para você ter existência, ter a sua movimentação, o espírito de vida, o fôlego de vida, é necessário que você conheça a si próprio. Conheça as suas limitações, que todo mundo tem. Conheça as suas capacidades, né, de potenciais que podem ser adquiridos no decorrer do tempo.
Tá? Então, a psicanálise, a psicologia, a história, a filosofia, a teologia utiliza essa frase de diversas formas, de diversas maneiras, e é necessário que você também comece nessa trajetória conhecendo a si mesmo, né? Conhecendo os seus padrões, conhecendo a sua natureza, conhecendo o fenômeno da sua existência nesse mundo, que é muito importante para você, para o conjunto, para o próprio universo. E assim, a partir disso, dessa frase, nós já vamos encontrar um personagem importantíssimo na filosofia, que é o Sócrates. Tá? Infelizmente, não temos muitos materiais históricos, arqueológicos, ou quase nenhum material que comprove a existência real do Sócrates. Tá? Mas temos algumas informações que nos fazem acreditar em evidências da sua existência, bem como da história que ele passou e dos ensinamentos que ele transmitiu para os seus discípulos, ok? Então, Sócrates, filósofo grego, que vai ser aí introduzido dentro da estrutura do Platão e de Xenofonte, tá? São esses dois filósofos que basicamente vão sempre estar falando do Sócrates. Então, Sócrates, ele ensina a necessidade de cada um conhecer si mesmo. Veja que é uma necessidade, não é uma aparência. Não é um momento que você vai achar que é. Não, você não vai achar que é. Você vai se reconhecer. Você vai ter que ter essa percepção dentro do seu próprio espírito, tá? Que é um conhecimento interno. É um conhecimento interno, tá? A fim de descobrir a verdade que não está fora da pessoa, mas dentro de cada um adormecida na alma. Então, existe na filosofia algo muito, muito importante, sempre gosto de utilizar essa palavra, importante, que é essa questão de conhecer a si mesmo e de conhecer a verdade que está dentro de cada um de nós. Existem algumas passagens da Bíblia que falam sobre isso, né? Deus criou o homem e soprou o fôlego da vida nele, ou seja, ele não somente criou o homem para viver na natureza, para construir uma civilização, uma sociedade, uma cultura, construir um país, né? E fazer descobrimentos, criar tecnologias, mas o criou também para que ele, dentro do próprio homem, ainda que ele esteja no estado de total corrupção, houvesse a existência de um padrão absoluto, né? Um padrão que não pode ser corrompido. Esse padrão que nós podemos dizer é o padrão da racionalidade. O mundo espiritual é um mundo racional. Tem outras dimensões da racionalidade que não podemos ainda alcançar? Tem sim. Mas quando deixamos a racionalidade, entramos no nível que não tem mais volta. É o nível da fuga total da racionalidade, né? Dos princípios da palavra de Deus, dos princípios morais e espirituais, tá? E a partir disso aí você vai descobrindo quem você é, né? Certo? Não necessariamente porque você vai ter que estudar biologia para entender que você é homem, que você é mulher, por causa do cromossomo X, cromossomo Y. Não é por causa desses fatores, mas esses fatores são evidências do que está em você, vai confirmar, tá? Não sei se vocês estão entendendo aí a nossa explicação. Então, continuando. Então, para Sócrates, a filosofia, a sabedoria é o que há de comum entre todas as virtudes, a qual, por sua vez, faz que a alma domine o corpo. Esse domínio permite à alma realizar o seu próprio papel de alcançar a ciência do bem. Então, nós temos, a princípio, a base da filosofia socrática, a base da filosofia que nós entendemos que comunga, diáloga,
que está casada, que está em comunhão com as escrituras. É uma filosofia que preza pela virtude para que, por meio dessa virtude, por meio desse bom comportamento e por meio dessa teoria, ele consiga alcançar a ciência do bem. Isto é, a própria ciência foi criada como um segundo elemento secundário, tá? Para descobrir as coisas de Deus. Sem essa virtude e sem essa ciência do bem, não temos esse privilégio. Indo mais adiante, o Sócrates fala o seguinte: Sócrates combateu os sofistas. Lembra que eu falei sobre os sofistas no começo? Que são os falsos filósofos. Nós temos na filosofia falsos filósofos, nós temos na teologia falsos profetas, nós temos. É por isso que o curso de Teologia Contemporânea vai abordar isso, né? Falsos doutores, falsos mestres, falsas doutrinas, falsas filosofias, tá? Então, o Sócrates ele combateu no seu tempo essa turma que hoje em dia tem vários nomes, tá? Na época do Sócrates era conhecida como os sofistas. Hoje somos marxistas, são as feministas, tá? Grupos de movimento de esquerda, igrejas pseudo-cristãs e assim por diante. Hoje temos diversas denominações que fogem da ciência, que fogem da realidade e, pior de tudo, fogem das escrituras. Então, ele procura reabilitar a ciência com a qual identificou a virtude. Ele se serviu da ironia e da maiêutica, são duas ferramentas, vamos dizer assim, que ele vai utilizar e que nós precisamos aprender e usar também para comunicar os seus ensinos, e faz da semelhança com a divindade a fim de todas as coisas e a felicidade do homem. Então, nós temos em Sócrates uma figura importantíssima que nós poderíamos pensar, mas não dizer que ele é um santo. Não, acontece. Ele é como nós, corruptos, mas que procura deixar a corrupção e achar a verdade. E o Sócrates, é importante Sócrates ser bem entendido dentro do sistema educacional, que todo o sistema educacional também usa Sócrates. Lembra-se da frase, conhece-te a ti mesmo, né? Então, Sócrates é a figura que vai desconstruir uma filosofia chamada mitologia, os falsos deuses da cultura e da civilização grega, né? O panteão, os deuses do Olimpo. Então, ele vai discordar de tudo isso e vai estabelecer um mundo racional que não tem bases, alicerces para aquela mitologia que foi uma primeira explicação para os fenômenos do mundo, né? Ainda que exista pessoas que digam que a mitologia necessariamente não somente é algo falsificado, mas a tentativa de se aproximar, a princípio, de uma verdade meia distorcida. Mas a filosofia rompe, destrói essa mitologia e estabelece aí a concepção de que o homem pode descobrir a verdade não por meio da mitologia, mas por meio da faculdade da alma, do espírito, da racionalidade. E assim a filosofia, você percebe que era de extrema importância para a fé cristã, para a psicanálise, psicologia, para a história, enfim. Bem, na página 8 e assim por diante, vamos caminhar já aqui na nossa explanação. Nós temos assim: o ser necessário e absoluto. Então, nós vamos entrar em contato aqui com, depois de Sócrates, nós vamos ter agora o Platão, o Aristóteles, tá? A filosofia desse pessoal, que, de certa forma, vai aperfeiçoar e alguns detalhezinhos vai se distanciar dos padrões dos ensinamentos do Sócrates. Isso não quer dizer que
eles distorceram Sócrates. Não. A filosofia de Platão, de Aristóteles, posteriormente, deve ser corrigida pela cosmovisão cristã, quando necessária, mas que o Platão e Aristóteles têm filosofias e pontos de vista opostos, tá? Mas tudo isso vamos dizer assim, germinado através do Sócrates, né? Eles vão criar suas teorias diferentes para explicar o mundo, mas que lá na frente elas vão se encontrar e se estabelecer a realidade, tá bom? Platão. O objetivo da filosofia platônica é o ser necessário e absoluto, representado pela ideia, princípio da verdade, para a razão e da existência das coisas. Dentro do idealismo platônico, as ideias são realidades objetivas e eternas, das quais as coisas sensíveis são meros reflexos imperfeitos e efêmeros. Então, nós temos em Platão a ideia ou a doutrina ou o ensinamento de que o mundo real ele não está necessariamente sendo visto por meio do tato, por meio da audição, por meio da visão, por meio do paladar, por meio do olfato, né, por meio da experiência. A verdade ou o conhecimento do mundo espiritual ou do mundo físico não vem dos cinco sentidos necessariamente, porque os cinco sentidos, em alguns aspectos, ele gera uma distorção da busca por esse conhecimento, né? A visão humana pode ter uma distorção, o tato, o paladar, o olfato pode ter uma distorção e causar um mau entendimento das coisas que devem ser conhecidas, estabelecidas por diversas teorias. Por causa disso, ele vai estabelecer e descobrir que é através da mente, do logos, do racional, ou do mundo das ideias, que é a partir daí que a verdade ou o conhecimento existe e daí nós podemos ter o acesso ao bem maior, ao conhecimento absoluto e também aplicar isso tudo à vida prática, humana e espiritual. A filosofia de Platão não visa apenas a investigação do imutável e do essencial das coisas, mas a uma visão do conjunto, síntese universal e princípio da harmonia para a vida e para o pensamento, ok? A finalidade da filosofia platônica é a pesquisa perpétua da verdade. Então, o verdadeiro filósofo cristão, né? Nós estamos no curso de teologia contemporânea, então fica melhor dizer filósofo cristão, ele é aquele que busca perpetuamente a verdade, não é? Ele caminha com Cristo. Ele não somente dá um passeio, ele caminha. Ele não vai apenas curtir, ele não vai apenas observar, ele vai realmente absorver dentro de si o Cristo, né? A racionalidade, o mundo real, o Logos, a verdade. Então, não somente a verdade, mas a beleza e a bondade, através da qual o filósofo se eleva acima da vulgaridade terrena. Então, existe uma crítica a este mundo terreno, existe sim por parte do Platão e da filosofia como um todo, né? Existe graus de prazer, vamos dizer assim, de prazer intelectual, existe, né? Então, ele está dizendo assim que o mundo terreno tem certos conhecimentos, mas o mundo das ideias tem um conhecimento muito mais refinado, muito mais aperfeiçoado, muito mais prazeroso do que nessa vulgaridade terrena, tá? Então, Platão, ele vai procurar determinar a relação entre conceito e realidade. Isso é muito importante, que hoje em dia, aqui no Brasil, as escolas estão deixando esse fenômeno, que é produto da própria linguagem, o conceito e a realidade, né? Eles vão distanciar isso, eles vão quebrar tudo isso para estabelecer ideologias, né? A fuga da realidade.
Então, considerou as ideias como a fonte da realidade. Então, o mundo platônico, o mundo das ideias, o mundo mental, o mundo psíquico, o mundo espiritual, também podemos dizer, é a fonte da realidade, tá? Então, e também ele admite a existência da alma, é possível admitir dentro do filósofo a existência da alma, e colocou a felicidade humana na contemplação da ideia do bem absoluto que é Deus. Ou seja, a partir do momento que você quer ser feliz, né, isso é muito interessante, isso é Santo Agostinho, né? Quando você quer realmente ser feliz, você não vai contemplar as suas conquistas, o seu título de bacharel, ou o seu certificado do curso de teologia contemporânea, ou o seu próprio conhecimento, né? Você não contempla esses esquemas mentais, né? Um mais um é dois. Você não vai ficar, que coisa, que maravilha, ó, número dois, ó, não. Você vai contemplar eficazmente o criador do um mais um igual a 12, o criador dessas ideias, o criador dessa existência. Deu para entender? E aqui o autor é Deus, né? Mas esse Deus aqui, gente, na filosofia grega, não é o Deus judaico-cristão, não é o Deus da cristologia, não é o Deus da Santíssima Trindade, tá? Infelizmente, a filosofia chegou tão distante e tão próximo do Cristo que eles não perceberam. Dá para acreditar? Não perceberam. Foi isso que aconteceu. A filosofia não chegou, quer dizer, ela não consegue chegar, né? Mas ela se aproximou, e essa aproximação o levou a um distanciamento muito maior do que sua própria aproximação. Chegou até o logos, chegou até a racionalidade. Vamos dar um exemplo, tá? É que nem os judeus. O povo judeu do Antigo Testamento, né? Eles chegaram ao entendimento do reino de Deus, do seu Messias, de uma forma, de um jeito, tá? Mas quando o Messias de fato chegou, eles que estavam na época, né, não perceberam, não enxergaram, não entenderam o Cristo, o Messias, que realmente veio na história humana. Eles não perceberam que o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, deveria necessariamente, e olha que necessariamente são todas as letras maiúsculas, se tornar homem. Ou seja, Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem. Mas os judeus não entendiam isso. Nem podiam teorizar. Do mesmo modo, foi a filosofia. Chegou nesse mesmo patamar do judaísmo, tá? Não como uma religião, mas alcançou o Cristo, mas ele não conseguiu abraçar o Cristo. E o que vai permitir essa absolvição, esse abraçamento, é a teologia cristã do Novo Testamento, ok? Então, indo mais adiante, nós vamos ver agora Aristóteles. Gostou desse assunto? Quiser dar uma parada no vídeo, você dá, porque nós vamos agora falar sobre o Aristóteles, tá bom? Aristóteles, ele é o seguinte, vamos fazer esse comentário aqui. Célebre filósofo grego, nasceu na Macedônia e foi durante 20 anos discípulo de Platão. Após a morte do seu mestre, foi encarregado da educação de Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, o qual veio a se tornar mais tarde o famoso imperador dos gregos. Aristóteles acompanhou Alexandre à Ásia, depois fixou residência em Atenas, no ano 334, onde fundou a famosa escola peripatética, em que os mestres e alunos estudavam caminhando. Um liceu era o nome pelo qual essa escola ficou conhecida, pois ficava junto ao templo do Apolo Lício. Deixa eu ver aqui. Aristóteles, embora
concorde com Platão quanto ao caráter universal da filosofia, rejeita o idealismo, tá? Deste e faz da realidade o ponto de partida de suas especulações filosóficas. A filosofia é a ciência de tudo o que existe e compreende três ordens de conhecimento. Primeira ordem de conhecimento, conhecimentos teóricos que visam a pura especulação, física, matemática, metafísica. Segundo conhecimento, conhecimento prático, que tem por fim dirigir a ação, ética, política. E terceiro, ordem de conhecimento, é o conhecimento poético, que tem por fim dirigir a produção, isto é, as obras humanas, poéticas, retóricas e outras artes. Então, nós temos aqui o produto da racionalidade vai ser entendido como idealismo, tá? Em Platão. Já Aristóteles, ele entende que não é a partir do mundo das ideias que nós podemos compreender o mundo, achar a matemática, achar a física, achar a química. Não é a partir desse mundo psíquico, não é a partir desse mundo mental, não é a partir desse mundo espiritual ou metafísico, não é a partir desse mundo das ideias, desse mundo conceitual, mas é a partir das experiências humanas, né? É a partir dos cinco sentidos. Por exemplo, para facilitar a gente, tá? O fogo. O fogo queima. Se você pôr a mão, você colocar a mão no fogo, vai queimar sua mão, certo? Certo. Mas por que você diz isso? E como você comprova isso? Por meio do conceito? Sim, o conceito é verdadeiro. Isso de fato acontece. Mas se você nunca experimentou o fato de que sua mão queima, você sabe que queima? Para o aristotelismo, não. Somente será conhecimento de fato se houver essa experiência de queimar a mão. E assim eu comprovo que o fogo queima. Sem isso eu não consigo comprovar. Mas em Platão, não. Se eu simplesmente disser a uma criança, olha, não toque no fogo não, que queima. Pronto. É válido. Então, é diferente uma da outra, tá? Mas como são vocês? Elas se opõem, tá? A um choque, mas lá na frente elas conseguem se unir, tá bom? Aí você percebe aí, nessa imagem aí, você vê o Aristóteles, você vê o Platão, diversos filósofos aí, tá? Então, indo mais à frente, então, a verdadeira ciência do filósofo, segundo Aristóteles, é a metafísica, ou filosofia primeira, mais tarde chamada de antologia, que estudava o estudo do ser, seus princípios e causas, e últimas, dependente das suas determinações sensíveis. O aristotelismo abrange a natureza de Deus, que é a metafísica, do homem, a ética, e do Estado, a política. Para Aristóteles, Deus não é o criador, abre aspas, da Bíblia, tá? Não é o Deus da Bíblia que nós estamos aqui vendo eles descobrirem, tá? Não. Mas é aquela evidência, né, que todos os homens que foram criados têm sobre Deus. Mas ele não é necessariamente Deus da Bíblia, né? Você vai perceber isso mais à frente. Mas o primeiro e último motor do universo. Então, para o Aristóteles, Deus é o motor primeiro e último do universo. Ou seja, o motor não movido, exceto Deus, toda e qualquer outra fonte de movimento do mundo, seja uma pessoa, uma coisa, um pensamento, é um motor movido. Portanto, a causa de todo movimento é o resultado de outro movimento. Um amo de todo escravo é escravo de algum outro amo. O próprio tirano é escravo de sua ambição. Somente Deus não pode ser resultado de alguma ação. Não pode ser escravo de amo algum. Ele é a fonte de toda ação, o amo de todos os amos, o instigador de todo pensamento, primeiro e último motor do mundo. A filosofia de Aristóteles caracterizou-se pelo realismo. É o realismo em Aristóteles e Platão é o idealismo, tá? Pela objetividade e pelo método, que vai usar muito dentro da filosofia cristã as ideias e as teorias do Aristóteles é Tomás de Aquino, tá? Tomás de Aquino, um padre teólogo da Igreja Católica, vai usar muito a
a mentalidade de Aristóteles para criar uma apologética sobre a existência de Deus. Já um outro grande teólogo da Igreja Católica, Santo Agostinho, utiliza não Aristóteles, mas o filósofo Platão, certo? Ok? Nós vamos agora falar de um outro filósofo chamado Epicuro, ok? Então anota aí, Epicuro, na página 10. Epicuro, fundador da escola que tem o seu nome, nasceu em Atenas em 270 a.C. e morreu aos 70 anos de idade. Foi um fidalgo, mestre eficaz em sabedoria aristocrática que possuía refinado gosto pela formosura e pela cultura superior. O epicurismo, como também o estoicismo, então são duas correntes filosóficas, tá? Epicurismo e estoicismo, tá? Inclusive, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, fala sobre isso, quando Paulo está pregando para esses filósofos. O epicurismo, como também o estoicismo, que estudaremos a seguir, divide a filosofia em três partes: lógica, física e ética. Segundo Epicuro, a filosofia é a arte da vida, é a tarefa do mundo da física para libertar um homem dos grandes temores da vida, da morte, do além-túmulo e de Deus, fazendo com que ele viva sem medo. Então, essa filosofia ela tem alguns aspectos socráticos, mas ela meio que vai trabalhar mais a questão de como você tem que viver no mundo diante de questões ruins e boas, tá? Sem necessariamente ficar pesquisando a vida toda ou debatendo a vida toda ou buscando sobre assuntos sobre a verdade a vida toda. Então você tem que viver o seu hoje e se contentar com o que você já tem. E se tiver vida amanhã, é buscar mais coisas que venham agregar ao seu desenvolvimento dentro de uma virtude racional. Então, diz assim, sendo rigorosamente sensista, afirma que todo o nosso conhecimento deriva da sensação que nos dá o ser material que constitui a realidade originária. O critério fundamental e único da verdade no campo teórico seja a sensação, a percepção sensível, imediata, intuitiva e evidente. Então, para essa filosofia, é apenas a sensação que vai ser o principal critério e, na verdade, o único critério da verdade no campo teórico. A metafísica epicurista é rigorosamente materialista e é por causa disso que o comunista e filósofo chamado Karl Marx e toda a sua turma busca muito os filósofos materialistas. Então, ele se baseia muito no Epicuro para estabelecer o seu modo de vida, o seu modo de operação, tá? Em aspectos de movimento político, tá? Então, ele faz muita aplicação sobre isso. Então, Epicuro, seguindo as pegadas de Demócrito, que foi um outro materialista, ensina que os últimos elementos constitutivos da realidade são átomos. Então, para esse grupo de pessoas, o Karl Marx, Epicuro, Demócrito, essa turma da esquerda, esses filósofos, eles acreditam que tudo é material, que tudo é átomo, que tudo só tem essa estrutura do mundo material, que são corpúsculos e números eternos, imutáveis e invisíveis, homogêneos, indivisíveis, iguais qualitativamente e diversos quantitativamente, no tamanho, na figura e no peso. Mais adiante, você vai ver agora um outro filósofo chamado Zenão de Cício. Surgiu no quarto século antes de Cristo uma escola filosófica denominada de estoicismo. Então, nós vimos anteriormente a questão do epicurismo, agora desenvolvida por Epicuro, tá? E agora nós vamos ver o estoicismo, tá? Por meio do Zenão de Cício, que pretendia tornar o homem insensível a todos os males físicos e morais.
Os estoicos buscavam a felicidade suprema, que era uma atividade constante para viver em harmonia com a natureza, aceitando corajosamente todas as suas leis e vicissitudes, e ficaram conhecidos pela sua atitude intelectual, de sua alteridade de caráter, de rigidez, de princípio, de firmeza e resignação contra o odor, contra a dor e a adversidade. Essa escola que pregava também o panteísmo, né, a falsa doutrina que afirma que o universo está impregnado de Deus, a forma com que ele, único ser, atraiu alguns espíritos superiores e teve especial importância no mundo romano, homens importantes da época, possuidores de elevada cultura, surgiu o estoicismo, como Sêneca, Epicteto e imperador Marco Aurélio. Zenão também pregava que o homem deveria aceitar livre e espontaneamente todos os acontecimentos da vida. Zenão ensinava que o universo tem uma ordem divina e exige que cada uma vida racional e, por seguinte, uma condenação das paixões. Segundo o estoicismo, o homem deve suportar os prós ou os contras contra, com a mesma atitude. A virtude estoica é uma força ativa e deliberada que não sacrifica jamais a sabedoria da razão às paixões. Posteriormente, nós temos aí Creato, um dos continuadores de Zenão. Então, o sucessor de Creanto foi Crisipo, e a partir de Crisipo, o estoicismo tomou novos impulsos e foi dividido em três níveis estritamente interligados, que é a física, a lógica e a moral. Chegando ao final do nosso assunto, nós vamos entrar em contato com os falsos filósofos, tá? Então, meio que a partir de Epicuro, Zenão, dessas correntes, tá? Que a filosofia meio que decai. Não necessariamente, tá? E a partir desse momento surge os sofistas. Então, a filosofia ela vai ter que trabalhar a questão antropológica, a questão do próprio ser humano. Então, nós temos uma fase antropológica da filosofia. Então, ela vai substituir a fase cosmológica, dando origem ao surgimento de grandes números de sábios, mestres e vagabundos, que eram denominados na época de sofistas. Esses sábios eram muito admirados por todos os que lhe pregavam para que lhe ensinasse a arte de argumentar e de discutir. Então, ainda que eles sejam falsos filósofos, eles usavam o logos, eles usavam a racionalidade. O mesmo o que acontece quando você está dialogando com pessoas de outras religiões, que não é a bíblica. Por exemplo, Testemunho de Jeová, Espiritismo. Esse pessoal consegue, se você não tiver o amadurecimento correto, convencer você a uma falsa heresia. Do mesmo modo, é um sofista da época. Esses sábios, entre aspas, eram muito admirados por todos os que lhe pregavam para que lhe ensinasse a arte de argumentar e discutir, como já dissemos anteriormente, né? O que os caracterizava, porém, era a exaltação que dava ao homem como indivíduo. Como não poderia deixar de ser, os sofistas eram desprezados pelos aristocratas do saber, pelos filósofos. Segundo Aristóteles, a sofística é uma sabedoria aparente, não real, e o sofista é um traficante de sabedoria aparente. O próprio nome sofistas, do grego sofia, sabedoria, não possuía em sua origem nenhum sentido pejorativo, mas esses retóricos da má fé, tá bom? Como Platão o chamou, na realidade diferiam essencialmente dos verdadeiros filósofos, visto que não mais tomavam objeto a ser conhecido como fim e regra de sua ciência, mas se concentravam nos interesses do sujeito que desejava o conhecimento do objeto. Mestres ambulantes que ensinavam por dinheiro, enciclopedistas, conferencistas, jornalistas e até mesmo super-homens ou dialetentes, os sofistas eram tudo,
menos sábios. Sem desejarem a verdade, eles queriam as vantagens da ciência, né? Enquanto esta significava para seus possuidores poder e dominação. Os sofistas tomavam uma das mais dignas ciências na arte de negar e destruir pelo raciocínio. Os sofistas haviam conservado apenas o orgulho científico. Queriam ser grandes pela ciência e acreditavam nela, mas não criam na verdade. Então, um dos principais filósofos, entre aspas, que eram, na verdade, sofistas, é o Protágoras, tá? Ele nega a distinção entre o bem e o mal, verdade e erro, e sustentou o pró e contra, com sutileza dialética e argumentos capciosos. A fase de sua autoria, o homem é a medida de todas as coisas, que são e do não ser das que não são, define sua sabedoria. Então, também temos, como sofista da época, que influenciou muito a cultura e o modo de pensamento da Grécia Antiga, é o Gorgias, tá? Seus princípios são de que não existe nada, embora algo exista, é inapreensível ao homem. Nós temos um terceiro sofista, que é o Hépias de Eris, vai ser na segunda metade do quinto século antes de Cristo. E nós temos também, como destaque também aqui, o Trasimaco. Ele defende a tese de que o direito é fundado na força e de que o justo é o que se beneficia do mais forte. Embora, em certo sentido, a sofística tenha valorizado o homem como indivíduo, trouxe ao homem, a ela, por outro lado, muito transtorno devido à ilimitada ambição do saber, tudo se levar em conta o valor da disciplina e do bom manejo das ideias. Então, nós terminamos aqui o capítulo 1 do curso Teologia Contemporânea, a influência das correntes teológicas e filosóficas na igreja. Então, nesse capítulo 1 nós aprendemos sobre a filosofia grega, ok? Espero que você tenha entendido. Tem vídeos que vai aprimorar e agregar mais detalhes a essa questão. E no próximo vídeo nós vamos aí trabalhar, dando continuidade agora sobre a filosofia patrística. Então, bons estudos e até breve.